Deixa eu ver se eu consigo trazer de forma bem resumida e rápida a rotina do 30º, Isso, do dia 30, 30º dia então de prática contábil. Hoje é dia 16/5/2025. Esse meu relato aqui aconteceu no dia 14/7/2023, então portanto já tem quase 2 anos aí, né? 2023, 2024, 2025. De lá para cá eu não trabalhei mais em escritório contábil. Se eu for trabalhar, provavelmente vai ser no meu mesmo, eu só não abri ainda o escritório, por falta de vontade mesmo e também por um pouco de falta de coragem, mas essa playlist aqui ela continuará, espero que ela continue, depois que eu conseguir abrir meu escritório, né? Se eu tomar a decisão de abrir de fato o escritório. Enquanto isso, eu vou gravando as rotinas que eu vivi lá atrás, que foram apenas 40. Eu sempre falo nos vídeos 50, mas na verdade foram 40 dias, né? Depois fiquei vendo aqui as minhas anotações, e são 40, pelo menos as que eu tenho aqui de anotação. Eu tinha planejado 50, acabei ficando 40. O que são essas minhas anotações de rotina aqui no canal? É porque eu trabalhei no escritório por aproximadamente 3 meses, 2, 3 meses, e eu frequentei esse escritório 1 ou 2 vezes por semana por meio período. E lá, então, adquiri alguma experiência num setor específico. E eu sempre começo os meus vídeos aqui trazendo essas informações iniciais do que é um escritório de contabilidade, né? Então, o escritório de contabilidade, ele basicamente possui 4 departamentos, de forma básica. Tem outros, sim, mas os básicos são o departamento de contabilidade, também chamado de escrituração, o departamento de RH, ou departamento de folha, ou departamento pessoal, são todos sinônimos, o departamento fiscal, né? Que é o DF, e o departamento legal, que é aqueles processos de abertura e encerramento de empresa. Esses são os departamentos gerais da contabilidade. Se você for trabalhar no escritório, ou você vai trabalhar no setor de escrituração, que é o de contabilidade, ou no RH, ou no departamento pessoal, departamento fiscal, ou no legal. Eu trabalhei no setor, ou no departamento, né, de contabilidade, ou seja, escrituração, débito e crédito. E aí, se você for trabalhar no departamento de contabilidade, que é aquele que eu tenho um pouco de experiência, apenas algumas semanas, né, você terá que respeitar algumas etapas. E quais são essas etapas de contabilidade? Que é o famoso débito e crédito num escritório de contabilidade. Escriturar, né, aqueles documentos que são recebidos pela contabilidade, escriturar tudo o que acontece, ali, todos os fatos que impactam o patrimônio de uma empresa, conciliar, encerrar e emitir os relatórios. São 4 etapas, portanto, aí do departamento de contabilidade numa empresa de contabilidade, no escritório. Escriturar, conciliar, encerrar e emitir relatórios. Beleza? Então, eu sempre começo os vídeos trazendo esse panorama. Vamos então ao breve relato do 30º dia, que aconteceu no dia 14/7/2023. O que eu fiz nesse dia? Segundo minhas anotações, que está cheio de X aqui, olha como é que são as minhas anotações. Ó. Tá vendo aqui? Coloco a data e o que eu fiz. Então, nesse dia, eu realizei encerramento de contas e distribuição de lucros até boa parte do dia. Depois eu parei com isso, né? Realizei correções, que ficou do dia anterior, estava fazendo os lançamentos contábeis de uma empresa, já estava no seu finalmente, né? Já lançando o DEFIS, inclusive, 2018, 19, 20, 21, 22, que era retroativo. Então, nesse dia, eu aprendi sobre essa questão do encerramento e a distribuição de lucros. Eu aprendi 3 cenários possíveis. Então, é sobre esses 3 cenários que eu quero compartilhar aqui, tá bom? Só isso, e talvez eu tenha que gravar um outro vídeo sobre esse dia 30. Preciso aqui retrazer o que eu já falei no início do vídeo. Se eu estou trabalhando no setor de contabilidade, eu tenho 4 etapas a seguir. Quando eu começo a fazer a contabilidade de uma empresa, eu preciso escriturar todos os fatos, tá bom? Todos os fatos que impactam o patrimônio da empresa e que chegou os documentos comprovatórios. Comprovatórios, está certo essa palavra? Comprobatórios, né? Enfim, os documentos fiscais ou não que ajudam ou que me permitem realizar a escrituração da empresa. Tendo isso, eu preciso conciliar, verificar se está tudo certo. Depois disso, preciso fazer um encerramento, e é sobre isso que eu quero tratar no vídeo de hoje. Então, existem 3 cenários possíveis aí sobre o encerramento. Depois disso, eu faço a emissão dos relatórios. Então, vamos lá, né? São 3 cenários. A empresa tem resultado positivo. O primeiro cenário é esse. Decide, então, o quanto distribui de dividendos no final do período. Esse é o cenário número 1. Empresa antecipa mês a mês dividendos. Então, esse é o segundo cenário. Então, o primeiro cenário, a empresa tem resultado positivo. O segundo cenário, a empresa está antecipando esses resultados. Então, foram feitas retiradas e no final do ano faz a apuração da distribuição de lucros. E quais são as contas movimentadas nesse caso? Então, débito, resultado do exercício em curso e crédito, lucros acumulados.
e aí você verifica o saldo disso. Então esse é o segundo cenário. O terceiro cenário, o cenário número 3, o cenário número 3, empresa antecipa para os sócios e no fim do período o lucro não cobre as retiradas, que seria a situação mais complexa, né? Então esse é o cenário número 3. O certo é retirar mês a mês, né? Mas conforme for acontecendo, se realizando ali, né? O lucro. Mas a empresa antecipa para os sócios e no fim não cobre as retiradas, quando você vai fazer o encerramento. E aí, como é que acontece isso? Então, quais são os lançamentos? Cara, eu acho que eu vou deixar isso para o próximo vídeo, hein? Porque eu tenho 2 folhas só sobre isso. Não, vamos finalizar hoje aqui, porque eu não vou poder entrar em detalhes de números mesmo, né? Então, só vou, nesse terceiro cenário em que há uma antecipação aos sócios desse dividendos e depois é feito o encerramento e daí descobre-se que não bateu. O que acontece? Você tem que movimentar algumas contas contábeis. Débito, empréstimo, pessoas ligadas, que está no ativo, depois crédito, conta caixa, texto, antecipação de retiradas 2018, por exemplo. Vai lá e realiza a consulta à razão e verifica se isso bateu. Se bateu, ok. Se não bateu, temos um problema. Segundo lançamento. Então, você fez o primeiro lançamento, que é o empréstimo ao ativo. O segundo lançamento é a destinação no passivo. Débito, resultado do exercício em curso, crédito, dividendo a distribuir. O texto, dividendos a distribuir em 2018. Terceiro lançamento, que daí é o saldo propriamente dito. Também no dia 31/12. Débito, dividendos a distribuir, crédito, empréstimos, pessoas ligadas. Texto, distribuição de dividendos 2018. Então veja que você movimentou algumas contas até para você conseguir resolver esse problema dos saldos que não bateram, né? Isso se houver saldo no razão, ou seja, se houver crédito, né? Então, lançamento intermediário entre o segundo e o terceiro, beleza? Houve saldo, credor no razão, resultado do exercício em curso, mais contas movimentadas, resultado em curso, débito e lucros acumulados a crédito, transferência para lucros acumulados. Isso você vai fazer no ano a ano. No caso, eu fiz só para 2018, mas depois eu zerei 2019, zerei 2020 e fui zerando 2021. Porque como eu fiz a contabilidade de uma empresa que foi de forma retroativa, então aqueles saldos eles precisavam acontecer em 2018, que eu precisava também fazer com que aquilo fechasse corretamente em 2019, 20, 21 e assim por diante. Beleza? Então eu fico por aqui. Consegui acabar o 30º dia, não vou precisar gravar um segundo vídeo sobre ele. Próximo vídeo já vou para o 31º dia. Valeu!